Então, pessoal, aqui do grupo é tricotomia ou dicotomia, né? É uma pergunta muito interessante essa pergunta aí, para a gente estar dissecando essa dúvida, né? Aí. Primeiro de tudo, a gente precisa entender qual que é a estrutura qual é a estrutura de um ser espiritual, né? Qual é a estrutura dele, como é que ele é formado. Quando não existia mundo, não existia terra, né? Deus existia na eternidade, né? Que a gente chama de eternidade. Deus já existia antes de nós. Ele mesmo diz, antes que nós fôssemos alguma coisa, Deus ele já era. Ele já existia. Então ele é, né? E não veio a existir. É um Deus que já existia. E a estrutura de um ser espiritual, ou seja, a estrutura de Deus, né? O próprio livro de João ele fala que Deus é espírito, né? Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a estrutura de um ser espiritual, a palavra de Deus nos mostra que é espírito. Então, a essência de um ser espiritual é espírito, né? Ou seja, é um ser não palpável, né? Então, o que nós podemos concluir com isso, né? Que existe um corpo que é um corpo espiritual, que a Bíblia nos fala que é corpo espiritual, existe corpo espiritual e existe corpo carnal. Então, o corpo de um ser celestial é um corpo celestial com a essência de espírito, tá? Então, quando Deus ele antes de encarnar, ele era um ser espiritual que era o quê? Tricótomo ou dicótomo? Ele era dicótomo. Dicótomo por quê? Dicótomo vem de dois, de duas. Então por que ele era dicótomo? Dicótomo porque ele era espírito e ele tinha um corpo, tá? Espírito e corpo. Só que essa essência, que a gente fala é um corpo espiritual, tá, gente? Corpo espiritual, né? Existe esse corpo espiritual. Ou seja, é, ele tem esse corpo espiritual. Mas por que a gente fala que ele é dicótomo? Porque o que eu quero dizer com esse corpo é que ele era uma alma, tá? Deus, ele tem uma alma. Então, essa alma, ela é nutrida pelo o corpo espiritual, né? Ele é um ser espiritual. Então, por que ele é dicótomo? Porque ele possui uma alma, né? Não, na verdade, não é o corpo, né? Eu acho que eu me expressei mal. Não é um corpo, mas é uma alma. Ele tem uma alma. Deus, ele tem uma alma, né? E ele tem um espírito. Então, isso faz de Deus um ser dicótomo, porque ele tem uma alma e ele tem um espírito, um ser dicótomo. Quando ele passa a ser, quando ele deixa a sua glória, ou ele cria o Adão, então ele cria um ser que possui um corpo, que possui uma alma e que possui um espírito. O que é esse espírito? Esse espírito é o sopro de vida, o fôlego de vida. Esse fôlego de vida, né? Paulo exemplifica para a gente dizendo que quem conhece as coisas do Espírito de Deus, senão o Espírito que nele está? Do que Paulo está falando? Quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que nele está? Qual é o Espírito de Deus? O Espírito Santo, que é Deus, tá? Agora, Paulo continua dizendo assim: quem conhece as coisas do Espírito do homem, senão o Espírito que nele está? Ou seja, o espírito, o sopro de vida que Deus deu no homem. Então, o espírito do homem conhece as coisas do homem. O espírito de Deus conhece as coisas de Deus, tá? Então, quando Deus ele sai da sua glória, ou quando ele cria Adão, ele cria Adão com o sopro de vida, que é o espírito do homem, que sabe as coisas do homem, e coloca a alma, né? E você tem a massa que é criada, que é o corpo. Então, o homem se torna tricótomo, tá? Quando Deus estava na eternidade, ele era dicótomo porque ele tinha alma e tinha espírito, que era o Espírito Santo de Deus, né? Então é dicótomo. Jesus, antes de encarnar, ele era o quê? Dicótomo. Por quê? Porque ele tinha uma alma, ele deixou aquela glória, a palavra de Deus diz que ele deixou aquela glória, né? E ele tomou um corpo de homem.
Então ele saiu daquela glória, aquela essência dele, aquele corpo espiritual dicótomo, que era alma e espírito, para habitar num corpo material, tá? Então ele deixou de ser dicótomo para ser tricótomo, entenderam? Então, a partir daí, a gente tem algumas revelações para a gente entender se é tricótomo ou se é dicótomo. Então, como que a gente entende a questão de Deus ele ser três pessoas, né? Como que a gente entende isso? A própria palavra de Deus nos revela em Gênesis 1:1 que no original bíblico está lá: no princípio criou Elohim, tá? Elohim é Deus, o Deus, né? O Elohim, o Rim no final, no hebraico, significa deuses, né? Deus, ou seja, é mais de um Deus presente, que está presente ali. Então, o que, que a gente pode concluir com isso? Existe Deus o Pai, Deus a Palavra e Deus o Espírito Santo. Como que a gente sabe que são três pessoas, né? Como que essas três pessoas elas se revelam na palavra? Elas se revelam lá no batismo de João, no batismo do Senhor Jesus. Como, por exemplo, no batismo do Senhor Jesus. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo desceu como pomba, e o Deus do céu ouviu sua voz de Deus dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi. Ali você tem a manifestação das três pessoas da divindade junta. Jesus, no seu corpo terreno, o Espírito Santo descendo como pomba, e Deus, o Pai, dizendo: Esse é meu filho amado em quem me compraz. É a manifestação, é onde na palavra a gente vê a manifestação das três pessoas da divindade. Ou seja, dos três juntos. As três pessoas. Então o Espírito Santo é Deus, sim. A palavra é Deus, né? E Deus é o próprio Deus, né? Deus o Pai, que a gente fala que é Deus. Então são três pessoas, sim, né? São essas três pessoas da divindade. Mas aí a pessoa pergunta assim: ah, mas como é que você adora um Deus que você fala que é três, mas que é um também? Como que funciona isso, né? Ah, então você tem Deus o Pai é Deus? Sim, é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, é Deus. Né? A palavra é Deus? Sim, é Deus. Então, os três não são Deus? Um, uma pessoa, entendeu? Os três pessoas são Deus, entendeu? Então ele é um Deus, entendeu? Só que eles possuem essa comunhão através do Espírito Santo que faz a ligação entre os três. Como é que a gente pode explicar isso com mais detalhes? A própria criação de Deus, ela dá para a gente revelações e entendimento sobre isso. Por exemplo, quando Deus ele cria a eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Quando João é arrebatado no livro de Apocalipse, ele vê o tempo passado, presente e futuro na eternidade. Então existe a eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Existe tempo. O tempo não é tempo? O tempo passado, presente e futuro. Mas os três não são tempo? Né? O passado não é presente, o presente não é passado, e o futuro não é passado nem é o presente, mas os três são tempo, vocês entendem? Então é um. O tempo é um só. Então, Deus é um só, mas um não é o outro. Vocês entendem isso? Cada um deles possui a sua alma, né? Deus o Pai possui a sua alma, o Espírito Santo possui a sua alma, e o próprio Espírito Santo ele possui a alma dele, entendeu? Então, a essência de todos nós da criação de Deus, eles possuem uma alma, entendeu? Então, quando a gente vê na própria criação, por exemplo, Deus, quando ele cria lá o Jardim do Éden, você vai ver o rio Tigre, Gion e Eufrates, né? Quando você vê na criação de Deus espiritual, você tem querubins, serafins e os mensageiros. Todos os três são anjos, certo? São categorias, querubins, serafins e os mensageiros. Os três não são anjos, não é categoria anjo, um. Então você vê isso na criação de Deus. As três pedras mais preciosas que Deus criou foi o ouro, o prata e o bronze. Três. Você vê que quando ele cria lá as células, né, que os cientistas estudam, né, você tem o próton, o nêutron e os elétrons.
Quando você vê a questão de espaço, quando você vai analisar espaço e tempo, você tem altura, largura e profundidade. 3. Quando você vai analisar aquela questão que a gente estava falando no outro dia sobre a morte, você tem morte física, eterna e espiritual. Quando você vai analisar, quando Deus ele manda criar o tabernáculo no deserto, ele cria átrio, santo e santíssimo, correto? Quando ele cria a estrutura do próprio homem, ele cria como? Corpo, alma e espírito. Entendeu? Isso é muito importante para a gente entender o que é o novo nascimento. É agora que nós vamos entrar num assunto que o Bruno perguntou aqui sobre novo nascimento, como que se dá isso? A própria criação de Deus, ela dá para a gente revelações e entendimento sobre isso. Por exemplo, quando Deus ele cria a eternidade, ele cria a eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Quando João ele é arrebatado no livro de Apocalipse, ele vê o tempo passado, presente e futuro na eternidade. Então existe a eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Existe tempo. O tempo não é tempo? O tempo passado, presente e futuro. Mas os três não são tempo? Né? O passado não é presente, o presente não é passado, e o futuro não é passado nem é o presente. Mas os três são tempo. Você entende? Então é um. O tempo é um só. Então, Deus é um só. Mas um não é o outro. Vocês entendem isso? Cada um deles possui a sua alma. Né? Deus o Pai possui a sua alma, o Espírito Santo possui a sua alma, e o próprio Espírito Santo ele possui a alma dele. Entendeu? Então, a essência de todos nós da criação de Deus, eles possuem uma alma, entendeu? Então, quando a gente vê na própria criação, por exemplo, Deus, quando ele cria lá o Jardim do Éden, você vai ver o rio Tigre, Gion e Eufrates, né? Quando você vê na criação de Deus espiritual, você tem querubins, serafins e os mensageiros. Todos os três são anjos, certo? São categorias, querubins, serafins e os mensageiros. Os três não são anjos, não é a categoria anjo, um. Então você vê isso na criação de Deus. As três pedras mais preciosas que Deus criou foi o ouro, o prata e o bronze. Três. Você vê que quando ele cria lá as células, né, que os cientistas estudam, né, você tem o próton, nêutrons e os elétrons. Quando você vê a questão de espaço, quando você vai analisar espaço e tempo, você tem altura, largura e profundidade. 3. Quando você vai analisar aquela questão que a gente estava falando no outro dia sobre a morte, você tem morte física, eterna e espiritual. Quando você vai analisar, quando Deus ele manda criar o tabernáculo no deserto, ele cria átrio, santo e santíssimo, correto? Quando ele cria a estrutura do próprio homem, ele cria como? Corpo, alma e espírito. Entendeu? Isso é muito importante para a gente entender o que é o novo nascimento. É agora que nós vamos entrar num assunto que o Bruno perguntou aqui sobre novo nascimento. Como que se dá isso? Um assunto do novo nascimento ele é um pouco complexo, porque eu nunca vi, né? O meu pastor me falou isso uma vez e eu nunca tinha me apercebido disso. Mas a verdade, eu nunca vi nenhuma pregação, nenhuma pessoa falar a respeito do novo nascimento, como que a Bíblia mostra que é o novo nascimento, de verdade. E a revelação está lá no livro de Êxodo, está lá na criação do tabernáculo, quando Deus dá o tabernáculo. Como que seria essa nova pessoa? Como que seria esse novo ser? Que Deus disse que ele ia tirar o coração de pedra e ia colocar um coração de carne. Então ele revela isso para a gente através do tabernáculo, através do tabernáculo no deserto. Quando Deus manda Moisés criar o tabernáculo, e ele subdivide o tabernáculo em átrio, santo e santíssimo, Deus estava mostrando para a gente um panorama do que é o corpo do homem, do que é a revelação de Deus na vida do homem. Então ele mostra ali que você tem o átrio representa o quê? O que é a revelação? O que foi revelado para a gente no Novo Testamento? Que o átrio ele é o nosso corpo, é a parte de fora, é onde as pessoas veem
você adorando, você vê quem você é diante de Deus. Então esse é o átrio, é a parte de fora, onde que todo mundo consegue ver. O santo lugar, onde que era onde o sacerdócio ficava ali com os pães da proposição, né, e preparando todo o culto ali, né, e oferecendo sacrifício, o santo lugar representa a nossa alma, entendeu? Então, na nossa alma é onde a gente adora, é onde a gente faz as nossas escolhas, é onde está a nossa personalidade, o nosso pensamento, né? A nossa decisão se a gente vai servir a Deus ou se a gente não vai servir a Deus. Então, essa é a nossa alma, né? É onde é o santo lugar. Né? Então, fazendo esse paralelo entre o corpo do homem a construção do tabernáculo de Moisés, átrio é o nosso corpo, o santo lugar é a nossa alma, e o nosso espírito do homem, que é o sopro de vida de Deus, sopro de vida, ele representa o nosso santo dos santos. É o nosso santo dos santos. Então, no átrio você tinha, no tabernáculo você tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. No nosso corpo você tem o corpo, alma e espírito do homem. No espírito do homem, né, é o santo dos santos, é como se fosse o santo dos santos. Né? Você faz esse paralelo, você tem a revelação do que Deus ele quis mostrar para o homem, como que ele se revelaria para o homem. Quando o sacerdote ele tinha acesso ao Santo dos Santos, né, quando ele tinha acesso ao Santo dos Santos lá para adorar a Deus, é quando ele entrava realmente no profundo do Santo dos Santos ali e Deus se revelava a ele. E Deus, o que que acontecia? Deus, ele descia, ele não descia no santo lugar, ele não descia no átrio, tá? É importante vocês entenderem isso. Deus não vinha no átrio, Deus vinha no Santo dos Santos. Quando Deus se revelava ali entre os querubins, entre a Arca da Aliança que foi criada, que tinha os querubins ali guardando a arca, ele vinha no Santo dos Santos falar com o sacerdote, receber a oferta do sacerdote. Então, isso nos traz a revelação de como o novo nascimento ele se dá na vida do homem, tá? Então, quando Deus ele veio e ele disse que ele daria para nós o Espírito Santo de Deus para que nós não precisássemos ser ensinados por ninguém sobre nada sobre ele, ele veio em Pentecoste e veio e habitou no nosso Santo dos Santos. Aonde que é o nosso Santo dos Santos? É no Espírito do homem. Por isso que é importante vocês entenderem que Espírito, ele só habita no Espírito, tá? O Espírito ele não habita na alma e ele não habita no átrio, tá? É preciso vocês entenderem isso, que a própria palavra de Deus revela isso pra gente. E o Espírito, qualquer Espírito, seja espírito maligno ou espírito de Deus, né? Ele não vem e habita no seu átrio ou no seu santo lugar que é a sua alma. Ele vem e habita no seu santo dos santos, ou seja, no espírito do homem. O que, que o livro de Provérbios nos fala? O livro de Provérbios fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor em nós. Então, a lâmpada de Deus em nós é o espírito do homem. Como que Deus ele preparou um novo nascimento para a gente? Ele preparou o novo nascimento para nós através da lâmpada dele que ele colocou em nós, que é o espírito do homem. Então, quando uma pessoa ela nasce de novo do Espírito Santo da palavra, o que que acontece nesse novo nascimento? Né? É, o Espírito Santo de Deus ele vem e habita no meu espírito do homem, ele não habita na minha alma nem no meu corpo, tá? Isso é chamado do novo nascimento, tá? Quando o Espírito Santo de Deus ele vem e habita no meu espírito do homem, tá? Então, como é que acontece esse novo nascimento, né? A partir daí, quando o Espírito Santo de Deus ele vem e habita no meu espírito do homem, é, ele passa a me ensinar sobre Deus. Né? A partir do momento que você lê a palavra, ora, busca a Deus, ele passa a te ensinar sobre Deus. Né? Porque o próprio Deus disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, a partir daí, o teu espírito do homem que está sendo habitado pelo Espírito de Deus, ele nutre a sua alma para que você seja uma pessoa diferente. Entendeu? Você passa a ser um novo homem, uma nova pessoa.
Então, como eu estava dizendo que o espírito só habita no espírito, vocês podem ver isso como exemplo lá naquele endemoniado gadareno. A palavra de Deus diz que ele tinha mais de 7 mil milhões tinha muitos demônios, na verdade. Ele tinha muito demônio. Por que ele tinha muitos demônios? Porque o espírito do homem dele, a lâmpada de Deus, estava sendo habitada por um espírito maligno. Então, no mundo espiritual, o espírito do homem ele pode ser habitado por vários espíritos, entenderam, gente? Ele pode ser habitado por vários espíritos. Então, por isso que aquele homem ele tinha muitos demônios, ele tinha muitos demônios habitando nele. Então, quando Deus ele cria Adão lá no Jardim do Éden, que ele cria corpo, alma e espírito e coloca a lâmpada dele ali, né? Ele coloca a lâmpada dele. Aquele endemoniado ele só foi liberto. Ele só foi liberto porque ele tinha a lâmpada de Deus lá dentro dele. Ele tinha a lâmpada. Então, alguém com autoridade de Deus poderia expulsar, como Jesus fez, expulsou aqueles demônios e a lâmpada de Deus dele, a vida dele foi liberta e deu espaço para que a casa ficasse limpa. Lembra que Jesus falou que a casa ela fica limpa, ela fica adornada, preparada para receber algo novo, né? Então, quando a pessoa é liberta, né, ela recebe, ela tem a casa dela limpa. Agora, se ela não pegar essa casa limpa e prontamente se preparar para que o Espírito Santo de Deus venha habitar nela, o que Jesus disse? Se a casa fica limpa e não tem ninguém para habitar, o que vai acontecer? Aqueles 7 espíritos vão voltar com mais 7, né? E o estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Entendeu, pessoal? Então, quando uma pessoa é liberta de demônios, de espírito maligno, ela tem que buscar o Espírito Santo de Deus para que Deus habite nela. Porque senão, se continuar, a casa continuar deserta, vazia, vai voltar aqueles espíritos com mais 7 espíritos. O estado daquela pessoa vai ser pior do que o primeiro. Agora, voltando à questão do novo nascimento, né, eu exemplificando e mostrando para vocês o que é ser um novo nascido, é você realmente receber o Espírito Santo de Deus dentro do teu espírito, dentro do teu espírito do homem, dentro da lâmpada de Deus, para que você possa ser uma nova pessoa. Tá? Isso implica em que ser um novo nascido em Deus? Isso implica em você ler a palavra, buscar a Deus e principalmente, não basta receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus disse isso. Se a pessoa não produzir frutos dignos de arrependimento, ela não é um novo nascido de novo, ela acha que ela é nascida de novo. O novo nascimento ele é um processo. O Espírito Santo veio e habitou em você. Agora o que você precisa fazer? Ah, só receber o Espírito Santo de Deus? Só falar em línguas? Só executar os dons que Deus te deu? Não. Isso não é ser nascido de novo. Ser nascido de novo é você produzir frutos dignos de arrependimento. Gálatas 5:22. Quais são os frutos do Espírito? Paz, longanimidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Todas essas coisas são ingredientes da personalidade do Espírito Santo de Deus. Se você não produzir esses frutos, você não pode dizer que você é um nascido de novo, que você é salvo em Deus. Você tem que produzir essas coisas: domínio próprio, temperança, bondade, fidelidade. Se esses ingredientes do Espírito Santo de Gálatas 5:22 não existem na sua vida, você não é um nascido de novo. Você não é um candidato a ser um filho do reino, entendeu? Então, dizer que é salvo, qualquer pessoa pode dizer que é salvo. Produzir os frutos dignos de arrependimento é que aí que está o problema, né? Aí que está a questão. Essa pessoa produz os frutos dignos de arrependimento para dizer que é salvo? Ela tem bondade, ela tem fidelidade, ela tem benignidade, ela tem domínio próprio, ela domina a língua dela quando alguém fala mal dela, né? Então, são todas essas coisas que a gente tem que observar, que é todo um processo para que você
possa receber a salvação. E aí nós vemos referências, né, na própria palavra de Deus sobre Deus ser três pessoas, né? Quando lá em Gênesis ele diz que desçamos e confundamos o homem para que eles não sejam um só, né? Porque Deus viu que o homem estava se tornando um só, né? Na criação da Torre de Babel lá em 11:7, né? Então ele confunde as línguas ali daqueles povos, né? Em Gênesis 26, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, quer dizer, por que Deus sempre usa essa pluralidade nos verbos, né? Desçamos, né? Em Gênesis 11:22, ele fala assim, agora o homem é como um de nós. Por que ele usa nós, se ele é apenas um Deus, né? Porque isso é três pessoas, são as três pessoas que elas trabalham junto na criação, né? Então você vê essa pluralidade nas coisas de Deus, né? Quando ele chama Isaías lá no capítulo 6:7, ele fala assim, e quem há de ir por nós? Deus sempre usando essa pluralidade, né? E você vê lá no batismo também, né, de Jesus, no Mateus 3:16 e 17, as três pessoas da divindade se revelando. Né? Lá no Monte Tabor também é bem interessante. No Monte Tabor você tem o pai falando a respeito do filho, né? Este é o meu filho amado, a ele eu vi, né? E Pedro, Tiago e João ficaram paralisados lá porque Jesus se transfigurou na frente deles. Então você vê a ação dessas três pessoas aí agindo na criação, e você vê que Deus realmente eles são três pessoas, mas que possuem unidade para poder realizar um propósito em comum.